Olá, sejam bem-vindos novamente. O tema de hoje é cocriação da realidade e emaranhamento quântico, ou a cocriação da realidade através do emaranhamento quântico. Né? Eu já comentei um pouco sobre isso no vídeo anterior, porém eu gostaria de trazer um vídeo só a respeito disso, né? Ou mais enfaticamente a respeito disso. Nós, enquanto seres humanos, enquanto seres vivos, possuímos um pensamento. Nós possuímos um pensamento e um sentimento, ou uma emoção, né? Esses pensamentos e sentimentos, eles não são palpáveis, eles não são físicos, eles são metafísicos, ou de outra forma, metamateriais. Por que metamateriais? Porque eles acontecem através da fisicalidade, mas o sentido que a gente dá para eles é metafísico. A gente não pega um pensamento na mão e a gente não pega um sentimento na mão. A gente não pega uma emoção na mão. A gente vivencia. A gente qualifica uma situação, né, que acontece no meio físico, que acontece através da fisicalidade, através da massa, né, através ali da partícula, né, que volta a ser onda, que volta a ser partícula, né. A gente tem esse pensamento e sentimento que é algo inerente a todos os seres, né, exceto a psicopatia, né, e aí entra um outro livro meu que eu estou ainda escrevendo, que fala a respeito do medo, né, que fala sobre as três posições, três perspectivas da psicanálise para a estrutura de personalidade neurótica, psicótica e perversa, cada uma como uma reação ao medo, cada uma como uma forma de lidar com os instintos, né, e o medo, né. O psicótico é aquele que se identifica com o medo. Psicótico não, perdão, o perverso, que é o psicopata. Psicopata, sociopata, ele se identifica com o medo, né? Então ele causa o medo. Ele comete crimes porque ele é a própria figura do medo, né? Os narcisistas, etc. Mas esse tema não é a pauta do vídeo de hoje. O vídeo de hoje é sobre o emaranhamento quântico e a cocriação da realidade. Dado que a gente falou, que a gente possui um pensamento e um sentimento, eles não são palpáveis, eles se qualificam pela matéria, através da onde a gente vive, da onde a gente mora, a gente come, todo o arcabouço, o repertório que a gente recebe de estímulos por parte de fora, e a gente vai significar eles por dentro, eles são metafísicos. Em outra linguagem, eles são onda, eles são a nossa percepção em relação a, a, a esses estímulos que vêm no meio externo é onda. E a gente torna, a partir do momento que a gente qualifica algo, que a gente gosta ou desgosta, e leva isso para o nosso campo de forma natural, né? A gente cocria mais aquilo, a gente atrai aquilo, né? Ou seja, a partir do momento em que eu me identifico com uma situação
partir do momento que eu é, 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 vamos colocar da seguinte forma: cada palavra, cada pensamento, cada emoção possui uma vibração própria. E a partir do momento em que a gente é, é, vivencia esse pensamento, esse sentimento, a gente cria mais do mesmo. Né? A psicanálise tem uma palavra bastante pertinente para o assunto, que é repetir. Né? A pessoa vai repetindo os mesmos erros até que aquilo seja elaborado, até que aquilo seja superado, né? Ou visto por uma outra perspectiva. A gente pode associar, né, essa outra perspectiva a uma expansão da consciência, né? Uma expansão da nossa onipresença, né, do nosso sentido, né? É, então, por exemplo, quando eu falo um palavrão, estou emitindo a energia daquela palavra, o sentido que aquela palavra possui dentro de um contexto maior, né? Do que ela possui para a gente em primeiro plano, em segundo plano para um contexto maior, né? Para um arquétipo maior, tá? É, a partir do momento que a gente fala, a gente verbaliza aquilo, a gente tem um poder muito grande de atração. A gente se identifica com a mesma energia que está do lado de fora. É aquela coisa de semelhante atrai semelhante. Né? Então, de certa forma, a gente acaba se emaranhando com aquele tipo de sentimento, com aquele tipo de realidade com a qual a gente está sentindo, pensando naquele momento. Lembra que o pensar e sentir são os dois pilares fundamentais da minha teoria, junto com a onda e a partícula, junto com a massa e a informação, né? E a relação que é o observador, ou a energia, ou a metamatéria, ou a relação. Né? Então, a partir do momento que você faz relação, que você se emaranha com aquele conteúdo colapsa dentro do seu campo vibracional e cocria a tua realidade. Né? Eu vejo muita gente falando de cocriação da realidade, mas eu não encontro muita gente explicando como isso acontece. Né? Mas eu estou aqui para tentar fazer isso, mas eu não estou aqui como o dono da verdade, dono do saber. Estou aqui para causar movimento, estou aqui para causar reflexão, questionamento. Né? E se você não está entendendo o vídeo, pausa, assiste de novo, porque é um conteúdo mais denso, é um conteúdo mais. É, é um conteúdo mais. Com bastante informação, né? É um conteúdo bastante rico também, né? Então, novamente, voltando, o emaranhamento quântico, para quem não sabe, é quando a gente muda a propriedade ou a informação, quando a gente mexe numa partícula do lado de cá, ela vai reverberar, se ela estiver emaranhada com a outra partícula, até o outro lado do universo, desde o princípio até o fim do universo, do multiverso, do cosmos como um todo. Né? Então, é por isso que existe a lei da ressonância, né? Existe a lei da polaridade, da vibração, da ressonância, do karma. Né? O karma nada mais não é você pagar por algo que você fez. É um retorno, né? Lembra uma antena. Se você está emitindo pensamento de vingança,
de inveja, de traição, você vai colher aquilo. Só que a questão é que muitas vezes a gente não percebe que a gente está emitindo esses sentimentos. Porque a gente percebesse que visse o mal que isso nos traz, a gente não faria, certo? É, é, então perceba a antena, né, que ela emite um sinal e ela capta um sinal, né? Então é um sinal que vai e vem, se expande e se contrai. Como eu falo, não a mesma proporção, ao mesmo tempo, mas não a mesma proporção. Ao mesmo tempo, o buraco negro, ele emite radiação e ele devora a matéria, ele devora o que está ao redor dele, né? Mas não a mesma proporção, porque senão não haveria matéria o suficiente para existir o cosmos. Isso conversa com um vídeo que eu falei lá atrás, numa playlist, sobre o porquê que existe mais matéria no universo do que antimatéria, né? É, então, a gente cocria a nossa realidade, se emaranhando, se envolvendo com o tipo de frequência, com o tipo de vibração que a gente emite. Mas nem sempre a gente tem conhecimento de que a gente está emitindo aquilo. Por isso o trabalho da terapia, da psicoterapia, do autoconhecimento, e de olhar para dentro faz todo sentido para que a gente expanda a nossa consciência e evolua como seres evolutivos a primeiro momento, para depois sermos transcendentais, para podermos ensinar e passar o nosso conhecimento para frente, né? Passar a nossa energia para frente. Agora você pensa, se a nossa consciência está associada a um buraco negro, e um buraco negro emite radiação, essa radiação por vez está incumbida de, de, de se transformar em massa novamente em matéria, você percebe que a gente não apenas copia a nossa realidade, como a gente também é a nossa realidade, né? A gente é literalmente o cosmos. A gente, alguns dizem que nós fomos feitos de poeira das estrelas, o que estava no interior das estrelas, nós somos hoje. Eu prefiro acreditar que nós somos as estrelas, nós somos os planetas, nós somos o cosmos. E isso pode estar associado à astrologia, sim, tá? Pode dar um sentido muito bacana ao trabalho dos astrólogos, né? E da numerologia também, né? Seja a cabalística ou pitagórica, porque um número tem um sentido, né? Por exemplo, o número da unidade, da individualidade, do pioneirismo, é, é, da primazia, né? Daqueles que vêm primeiro, é, da unidade, do todo centrado no um, né? E tudo isso, assim como o 9 representa a totalidade das coisas, né? Assim como o 5 representa a mudança das coisas, e o 4 a estabilidade das coisas, né? E assim por diante, né? Então eu acho que eu consegui falar bastante coisa, trazer bastante conteúdo nesse vídeo, até mais do que o conteúdo do vídeo passado, né, que foi quase 30 minutos, para você ver como a qualidade não é a mesma coisa do que a quantidade, né? E é isso que a minha teoria propõe, né? É isso que propõe a minha teoria, a falar sobre o tempo, né?
E eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Vou fazer uma maratona hoje.